A Bíblia, quando relata, lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, e fala a respeito da tentação de Jesus, me chama muito a atenção. Eu quero ler com vocês o verso primeiro, que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E mais embaixo, diz assim no verso 5: Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sob um pináculo do templo. Eu disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E diz o verso 10 e 11: Então Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Atualmente vivemos em momentos nas nossas vidas, momentos difíceis. Eu posso falar, eu me coloco nesse posicionamento. Ser conduzido. Muitas das vezes, no decorrer da nossa trajetória, nós passamos por situações difíceis. Hoje mesmo estava conversando com meu amigo Guilherme, e eu estava dialogando com ele, e eu disse o seguinte: Guilherme, há situações em que as pessoas passam por momentos difíceis. A gente estava batendo um papo, falando de algumas adversidades que acontecem, algumas dificuldades com o ser humano na face da Terra. E eu disse para ele, a gente às vezes percebe que ali pode ser o Senhor cobrando alguma coisa da pessoa, ou seja, uma consequência de uma atitude ou uma falha que a pessoa teve. Mas aí a gente conversou também e a gente chegou à seguinte conclusão: nem sempre uma dificuldade que a pessoa está enfrentando na vida quer dizer que ela está passando por aquele problema porque ela está em pecado. Não. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, temente e justo, que temia Deus. A Bíblia diz que este homem chamado Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, porque ele no seu coração ele dizia assim: talvez eles pecaram contra Deus. E nem por isso esse homem fiel deixou de passar por uma provação. Então o próprio Jesus enfrentou essa provação, essa tentação. E qual foi a conclusão que eu tive com meu amigo? Que muitas das vezes o servo é fiel, mas o Senhor quer provar aquele servo, porque o Senhor tem algo maior para realizar na vida daquele servo. E eu falo de algo aqui na terra, sim, porque Jesus ele disse que aquele que fosse fiel a ele receberia 100 vezes mais aqui nessa terra e por fim a vida eterna. Então eu já começo dizendo para você que você não precisa só contar com a vida eterna. Sim, a vida eterna é maravilhosa, mas você pode contar com as bênçãos de Deus aqui na terra. Isso se você for fiel à palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então quando eu e você nos colocamos na presença de Deus, nos permitimos que esta palavra, que esta lâmpada, ela venha nos iluminar, a gente consegue vencer. Voltando para a palavra, a Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito e ali foi tentado. Ele precisava passar naquela prova, porque depois que ele passasse pelaquela prova, o seu ministério ia começar com êxodo. E aí a palavra deixa bem claro que ele foi conduzido. E Satanás ali, ele tenta Jesus de todas as formas. E uma delas, o que ele diz? Então ele transportou Jesus, para a cidade santa, ou seja, e colocou ele sobre o pináculo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mas aí Jesus, ele
combateu e disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, somos provados, vamos muitas das vezes para o deserto, mas temos que compreender que nesse deserto o Senhor nos dá escape, o Senhor nos dá livramento. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? A Bíblia diz que Davi, ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está passando pelo deserto, está passando pela prova, glorifica o nome do Senhor. Muitas das vezes, não vamos entender a princípio por que estamos passando por aquele deserto. Muitas das vezes, no nosso coração, a gente até pode pensar assim, poxa, nesse deserto eu vou perecer, eu vou morrer, eu não vou conseguir alcançar as promessas de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor te promete uma coisa, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Porque eu e você podemos mentir. Mas uma das coisas que está no caráter de Deus é a impossibilidade de Deus mentir. Porque Deus não mente. O pai da mentira é Satanás. Então, se o Senhor te prometeu, como Ele prometeu para mim, que vai te dar vitória, vá lá para o Salmo 118, versículo 17, eu pego essa palavra para a minha vida, não morrerei, viverei, para contar os feitos que o Senhor tem feito. Sim, eu estou falando do que eu estou vivendo hoje. Muitas das vezes, é nesse deserto que o Senhor te permite passar, deserto como H passou, que ela não via uma solução, ela saiu errante pelo deserto quando Sara, ela pede para Abraão, despede a escrava e o seu filho. Mas Deus tinha um propósito na vida de Agar e na vida de Ismael. Deus já tinha falado para Agar que ela não pereceria. Em outras palavras, corrigindo a minha fala, não disse que ela não pereceria, mas disse que faria de Ismael uma nação grande e numerosa. Agar, quando saiu errante pelo deserto, ela também não entendeu. E a Bíblia diz que ela vai mais à frente, ela não vê o menino morrer. Mas a Bíblia diz que Deus do céu ouviu o clamor, o choro daquele menino. Estou falando contigo hoje, porque talvez você está aí totalmente sem esperança. Estou falando do que eu estou vivendo. Muitas das vezes a dúvida, a insegurança, a falta de esperança vai bater na tua e na minha porta. E é nessa hora que nós temos que confiar no Senhor. Como diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí, tudo é passageiro. Daqui a pouco a vitória vem e a vitória é completa. E o mais gostoso, que depois que Jesus foi tentado, passou por todo aquele processo. A gente vê aqui no verso 10, que diz o seguinte, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor Deus, teu Deus, adorarás e a ele prestarás culto. Então depois disso o diabo se ausentou por um tempo e deixou Jesus. É no momento do deserto, é o momento da provação, quando eu e você não entendemos. Muitas das vezes parece que estamos caminhando no escuro, parece que não estamos entendendo, meu Deus, mas o Senhor fez tanta promessa para mim, o Senhor falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e agora estou eu nesse deserto, nessa situação difícil, muitas das vezes até totalmente sem encontrar uma solução. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Ele abre um caminho no deserto para mim e para você passar. Tome posse desta palavra. Foi isso que o Espírito de Deus, Ele colocou no meu coração. E outra, adore somente a Deus. Quando estiver com algum problema, seja enfermidade, seja desemprego, seja problema matrimonial, seja problema na vida secular, na mente, principalmente, que é o nosso campo de batalha. Muitas das vezes, Satanás ele vai tentar minar nossa mente. Porque se ele conseguir minar nossa mente, o nosso corpo vai ser totalmente danificado e destruído. Não permita, medite na palavra de Deus, louve a Deus, cante louvores e sempre creia que o teu Deus e o meu Deus é o Deus do impossível. Tome posse desta palavra para a tua vida. Receba esta bênção da parte do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e na minha vida. É isso que vos fala o diácono Ailton Bernardo. E se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal,
por favor, se inscreva e compartilhe esta mensagem com um amigo, com um parente, um familiar, alguém que está desesperançoso, desesperançosa, alguém que já está passando por lutas há muito tempo e que já perdeu até a vontade de lutar e de vencer. Diga para essa pessoa: eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração que vai te fortalecer a tua fé. Receba esta mensagem e viva uma vida feliz em nome do amigo fiel Jesus Cristo.